se está a pensar que aquilo que eu vou aqui dizer é a escola pública que é boa, funciona tudo bem e, portanto, ali é que está o futuro, ponto final, não vou dizer isso, porque não seria verdade. Também muito menos irei dizer aqui que a escola pública é que é boa e, portanto, neste tempo que nós vivemos, viva a escola pública, acabam-se os colégios, também não é verdade. Mas há algumas verdades que me parece que sobre essa matéria não podem deixar de ser ditas. Aliás, quando nós no dia 18 organizámos a marcha em defesa da escola pública, muitos jornalistas que estiveram ali connosco iam-nos perguntando porque é que tinha havido essa necessidade, porque é que havia a necessidade de fazer uma marcha em defesa da escola pública. E aqui eu penso que mais ou menos aquilo que na altura fomos dizendo, está atual, também não foi assim há muito tempo, para falarmos sobre que futuro para a escola pública ou o futuro da escola pública. E o futuro da escola pública, aquilo que posso desejar e desejo claramente é que a escola pública tenha um futuro positivo, um futuro capaz de manter a matriz democrática que ela tem tido e que teve sempre ao longo destes anos do pós-abril, não é? E que seja capaz de fazer a diferença, e a diferença que a escola pública faz, desde logo, eu acho que é fácil de perceber quando nós, por exemplo, dizemos que foi ela que conseguiu dar a resposta que alguns chamam de massificação, outros denominam de democratização, ou seja, para todos os efeitos, o acesso de todos à educação e ao ensino, foi através da escola pública, com as dificuldades todas que todos nós também conhecemos, do que foi necessário fazer para que todos pudessem ter acesso ao ensino com um mínimo de qualidade essa que, apesar das dificuldades que nós temos todos vivido nestes anos, a nível daquilo que são os serviços públicos, as funções sociais do Estado, o ensino, etc., essa escola pública, eu costumo dar como melhor exemplo, e penso que sim, para falarmos da escola, o facto de nós hoje termos, e isso é vulgar dizermos, a geração mais qualificada de portugueses de sempre. Infelizmente, boa parte dessa geração, fruto de políticas que têm sido desenvolvidas neste país ao longo de vários anos, boa parte dessa geração emigrou. Aliás, é uma imigração que também se diz que só foi possível porque no estrangeiro, ou seja, no Reino Unido, na Alemanha, nem todos os países para onde os nossos jovens estão a emigrar, a qualidade da sua formação é reconhecida, de facto, que existe, e, portanto, são desejados esses jovens bem qualificados, e essa geração melhor qualificada que nós tivemos no nosso país foi uma geração formada na escola pública. E, portanto, uma das coisas que nos levou a organizar aquela marcha, por exemplo, foi, de facto, a injusta acusação que muitas vezes se ouve de que a escola pública não tem qualidade, de que, aliás, a senhora que está à frente do partido CDS dizia a certa altura que entre a escola pública e o privado o que deve contar é a qualidade e, portanto, como o que deve contar é a qualidade, a escola pública se tem que fechar o seu ponto final e, portanto, lançando aqui um estigma também sobre a escola pública, de que a escola pública é a escola da falta de qualidade, é a escola onde, de facto, os profissionais, também eles, provavelmente são menos qualificados e, portanto, a escola pública, se necessária, é aquela que tem que fechar. Evidentemente que eu não vou aqui argumentar com a Constituição da República, com o artigo 75, ou nada disto, dizendo, está bem, a senhora está a dizer aquilo, mas esqueceu-se que neste país há uma Constituição que ela se calhar desconhece, ou não desconhece, mas discorda, mas e portanto tem a Constituição, ponto final. Acho que nem é preciso ir por aí. O que eu acho que nós temos aqui que analisar de facto são os resultados que a escola tem tido, e como eu disse, com constrangimentos enormes, vários, que ao longo dos anos, e sobretudo dos últimos 4, a escola teve, mas que continua a ser uma escola que, por exemplo, e isto é importantíssimo, dá resposta, por exemplo, a 87% dos jovens portugueses, das crianças e jovens portugueses que têm necessidades educativas especiais. Ou seja, por vezes quer-se comparar os resultados dos alunos a exames, quer-se saber, afinal, quem é que está à frente do ranking. Vejam lá que a primeira escola pública é a 23ª, mas que vergonha, os colégios é que são bons, esquecendo-nos nós que, se formos comparar a melhor nota do melhor aluno do colégio A com a escola pública B, as notas são iguais e, portanto, o aluno, aliás, há estudos até no nosso país, feitos na Universidade do Porto, que vêm confirmar que os alunos que são oriundos das escolas públicas têm melhor desempenho e mais sucesso no ensino superior do que, por exemplo, os que vêm de colégios privados, eventualmente talvez também, porque do ponto de vista social têm
outro tipo de convivências que no ensino particular, no ensino privado não tiveram, mas tirando isso à parte, o que não se pode comparar, porque é incomparável, e é isso que é comparado nos rankings, é de facto uma escola pública com a média dos resultados dos seus alunos, onde nessa média entra a linha de conta, e ainda bem que assim é, felizmente que assim é, entra a linha de conta os 87% de alunos que tendo necessidades educativas especiais, muitas vezes o sucesso dele, normalmente o sucesso deles não é terem 19,8 para irem para a medicina, é conseguirem eles, pelo menos, ter um mínimo, uma base de formação para que lhes permita também enfrentar, depois mais tarde, com as dificuldades muitas vezes que estes jovens têm, quando são jovens que têm estas necessidades, aquilo que é a sua vida enquanto adulto. E, portanto, a escola pública dá esta resposta. Eu acho que a questão da qualidade nem se coloca. O ensino não tem mais qualidade num colégio ou menos qualidade numa escola pública. Também o contrário não é verdade. Portanto, a questão da qualidade do ensino e muitas vezes as opções dos pais não têm propriamente a ver com isso, tem a ver, em alguns casos, com aspectos de ordem social, porque, de facto, infelizmente, a escola pública tem uma pecha que tem que ser resolvida, que é uma fraca resposta social às necessidades de famílias cujos horários de trabalho e cuja vida na sociedade hoje é uma vida muito desregulada e que, portanto, não se compadece muitas vezes com os horários da atividade letiva e, às vezes, e as várias equipas ministeriais têm tido essa preocupação que é de tentar dar resposta, mas da pior forma, que é encher com mais aulas aquilo que já são as atividades escolarizadas dos alunos. O caso das AEC no primeiro ciclo é um exemplo mais negativo que se pode imaginar, ou seja, os alunos acabam as suas aulas e a seguir a sua ocupação de tempos livres é feita com atividades escolarizadas em cima das aulas, faz com que, por exemplo, os estudos a nível da União Europeia digam que os alunos portugueses do primeiro ciclo são os alunos que têm mais atividades escolarizadas e que isso, por exemplo, contribui para a existência de níveis relevantes, ou pelo menos significativos, de indisciplina logo no primeiro ciclo do ensino básico pelo excesso de tempo, não é que permanece nas aulas, na escola, é pelo excesso de tempo que permanece em atividades escolarizadas, quando toda aquela atividade que vai para além do que é propriamente a atividade letiva, deveria ser uma atividade de outro tipo, com outros profissionais e dedicada essencialmente a aspectos lúdicos, culturais, esportivos, enfim, mas não aulas em cima de aulas, aliás, por vezes até nesta desorganização do primeiro ciclo, de uma forma que até é pior do que ter essas aulas, as AEC, em cima das aulas. Não, é que as próprias atividades de tempos livres, essas AECs, entram pelas aulas dentro e empurram as aulas para o final do dia e os meninos muitas vezes estão a ter atividade letiva em disciplinas que muitos consideram nobres às 5 da tarde, quando já a sua cabeça, a sua atenção, a sua concentração é tudo menos para poderem ter aulas e atividade letiva. Mas queria dizer eu, então, e falando disso, que houve aqui agora neste debate que se foi fazendo sobre a questão dos contratos de associação, e eu acho que este é um debate, eu acho até que, já disse isso a pessoas responsáveis até, de colégios, diretores, que não estão nessa discussão, que eu acho que esta tem sido uma discussão que até do ponto de vista do que interessa ao ensino particular e cooperativo e aos colégios particulares, desprestigia o próprio ensino particular. Porque nós temos uma resposta pública que claramente não há uma resposta que é adversária ou inimiga da resposta particular, são respostas que se devem articular num país em que o ensino particular e cooperativo tem também ele um papel importante a desempenhar. Agora, uma coisa é o papel que o ensino particular e cooperativo desempenha e desempenha bem em muitas zonas do nosso país, e aqui a começar logo por Lisboa, outra coisa são aqueles que encontraram aqui na educação uma área para fazer negócio à custa do que for e, sobretudo, para fazer negócio à custa dos contribuintes. Que sendo um nicho, sendo um grupo, aliás, eu diria, sendo dois grupos que aqui existem, sobretudo, e que atuam neste espaço do contrato de associação, são, no entanto, pessoas que se habituaram a ganhar aos milhões e aos milhões, porque é aos milhões de euros à custa do horário público. Eu diria quase que ser empresário assim era fácil, não é? E, portanto, aquilo que nós tivemos aqui são pessoas a quem tudo tem sido permitido. Aliás, eles sabiam, esses operadores que têm tido esses contratos, que os contratos de associação eram mesmo aquilo que são, ou seja, Portugal tem, no nosso país existem 4 tipos de contratos com o ensino particular. Os contratos simples, diretamente feitos com as famílias, enfim, com a distância de vida, uma espécie de cheque de ensino, embora não seja isso, pronto, mas é um apoio a famílias que existe e que, portanto, tem a ver com a própria captação das famílias, portanto, com os rendimentos das pessoas.
Os contratos de desenvolvimento, que são contratos feitos para a educação pré-escolar, precisamente por ser insuficiente a resposta pública na educação pré-escolar, e os contratos de patrocínio, que, por exemplo, são para as escolas de ensino artístico e outras, que são muitas no nosso país, não é? Só para termos ideia, os conservatórios públicos no nosso país são 6, com mais um nos Açores, 7. E os conservatórios e academias privadas, escolas de música no nosso país, são 120, não são 20, são 120, portanto, numa rede que tem 6 escolas públicas e 120 privadas, e os contratos de patrocínio financiam isso, e os contratos de associação são isto mesmo, ou seja, a Constituição da República Portuguesa obriga o Estado a ter uma rede de estabelecimentos que dê resposta às necessidades de toda a população. E depois diz, mas se o Estado não for capaz, tem que ter quem o faça. E quem o faz é alguém que, sendo uma resposta que não é pública, se associa à resposta pública. Daí o contrato ser de associação. Que se associa enquanto for preciso essa associação. O grande problema é que, e o Estado tem feito uma coisa que, pronto, podemos dizer, não respeita a Constituição, mas todos percebemos que deve fazê-lo, ou que pode fazê-lo, ou que do ponto de vista, da despesa do Estado, poderá ser recomendável fazê-lo, que é onde existe o colégio privado com o contrato de associação e não há resposta pública, não construiu escolas públicas, por isso, por exemplo, concelhos como Pombal, ou Leiria, ou outros aqui mais próximos de Lisboa, os colégios existem e não há resposta pública, eu diria até, e se um pai até quiser exercer a tal liberdade de escolha que tanto se fala, por uma escola pública não tem onde fazê-lo porque não existe, o Estado não fez. Poderemos dizer, do ponto de vista constitucional, isto é incorreto, mas podemos dizer também, mas já lá existia um estabelecimento, não vale a pena ir investir ali, vamos investir noutras áreas, mas o contrário nunca aconteceu, que é onde existiam escolas públicas sobrelotadas e os colégios se instalaram. E instalando-se esses colégios fizeram contratos de associação, mas de repente as escolas tiveram capacidade de absorver os alunos. Os colégios sabiam que isso iria acontecer, mas consideraram, mas agora o contrato de associação é um direito adquirido do qual nós não abrimos mão. O caso de Coimbra, do Concelho de Coimbra, é paradigmático, não é? Existem 14 escolas entre EB2, 3 e secundárias com capacidade de absorver todos os alunos do Concelho e, contudo, até agora havia 10 colégios que tinham contratos de associação e que desviavam os alunos, precisamente dali, e o Estado estava a pagar 2 vezes, estava a pagar à escola pública que existia e estava a pagar ao colégio particular que tinha lá os alunos em nome de uma alegada liberdade de escolha. Evidentemente que essa liberdade de escolha não está em causa, aliás, isso nunca esteve, os pais sempre tiveram direito de escolher entre a resposta pública e a resposta privada, na medida em que, o paralelismo pedagógico sempre existiu, o reconhecimento do ensino que os colégios ministram também nunca esteve em causa e, portanto, a liberdade, o direito de escolha dos pais, das famílias, é algo que nunca esteve em causa. Agora, aquilo a que ele terá que estar associado, evidentemente, é ao dever de suportar a despesa que esse direito comporta. Porque se não fosse assim, nós teríamos que ter uma realidade que era absolutamente absurda. Porque nós não podemos só ter liberdade ou direito de escolha em Lisboa, em Coimbra ou no Porto, onde existem crianças e o negócio rende. Porque se a questão fosse, mas então temos que ter e assumir isso, que em Portugal tem que haver uma liberdade de escolha e têm direito a escolher todas as crianças do norte a sul, do interior ao litoral, nós tínhamos que assumir que Portugal tinha que construir 2 redes paralelas de escolas públicas e privadas, porque todos os alunos tinham que ter esse direito de fazer essa opção, uma coisa que era absolutamente impossível de acontecer, não há país nenhum onde isso aconteça. E, eventualmente, até 3 redes, porque mesmo dentro da rede particular, provavelmente teríamos que ter uma para o ensino confessional e outra para o não confessional, porque também são projetos diferentes e as pessoas podem ter, ou poderiam ter a liberdade de escolha de escolher essa via confessional que o Estado português, apesar de ser laico, também continua a financiar. Tem-se dito muitas vezes, está bem, mas se não houver esse apoio, se o Estado, se quem escolhe o privado é só quem tem dinheiro para escolher, então há logo uma coisa que também é posta em causa, que é o direito dos pobres, e isto usa-se muito, este exemplo, o direito de uma família pobre de ter o seu filho no colégio. E a pergunta que surge de imediato é, mas porquê é que uma família pobre quer ter o seu filho no colégio? À partida, e alegadamente, e é isso que se diz, quer ter o seu filho no colégio porque quer ter o seu filho com acesso
à qualidade mais elevada possível do ensino e, portanto, essa é no colégio que se encontra. Ora, mas isto é preciso, e acho que todos estamos de acordo, que todas as famílias, sejam elas pobres ou sejam elas ricas, todas as famílias têm que ter e têm esse direito, que é dos seus filhos terem acesso a um ensino de qualidade. E como todos percebemos, só é possível toda a população, todos os meninos, sejam pobres ou ricos, ter acesso a um ensino de qualidade se for a escola pública a dar essa resposta. Porque se não for a escola pública, obviamente que a rede de colégios que nós temos nunca dará, e também ninguém pode obrigar os operadores privados a irem construir um colégio em Oleiros ou um colégio em Vinhais, onde não há meninos, porque obviamente que também tem que ter a sua margem de lucro. Portanto, a partir do momento em que é assim, aquilo que se tem que exigir, obviamente, é que a escola pública seja uma escola que tem qualidade, em que a escola pública tenha qualidade para todos, em que a escola pública consiga, com qualidade, não só responder a todos, mas também responder àqueles que, tendo necessidades especiais, precisam de ter apoios especiais. E por vezes vem-se dizer, pois, mas o ensino no particular é mais barato até que no público, ou menos por isso que se escolhe o particular. Isto é logo outra discussão que iríamos ter. Poderia até ser, porque se a escola pública tem 87% de alunos com necessidades educativas especiais e alguns com necessidades bem complexas de dar resposta, evidentemente que a escola pública tem que ter professores de apoio que não existem, obviamente, tem que ter turmas reduzidas, que nos outros casos não é necessário, e tem que ter uma capacidade de organização do ponto de vista pedagógico que não é necessário, onde não existem alunos, onde as turmas são homogéneas, onde os 30 alunos que lá estão, estão todos calados, estão todos quietos, estão todos a ouvir, e portanto aí o funcionamento é completamente distinto. E portanto isso poderia levar a que a escola pública tivesse que, de facto, por turma, ter uma despesa superior. Mas não é para aí que aponta. Aliás, os estudos que foram feitos, por exemplo, no Tribunal de Contas, têm dito, pelo contrário, na escola pública, onde existe capacidade instalada, cá está. Se fôssemos construir uma escola de raiz para poder dar resposta perante um colégio que lá está, pois evidentemente que tudo isso ficaria mais caro o preço da turma, construindo de raiz e não havendo capacidade instalada para ter uma resposta pública. Mas onde já existe essa capacidade instalada, e é disso que estamos a falar, o preço da turma calculado por cada turma numa escola pública fica na ordem de 56 mil euros, enquanto o financiamento no particular é de 80.500 euros. Mas eu acho que esta discussão dos custos e o que é mais barato não é a essencial, não é a principal, porque aqui o que as escolas têm que ter é um custo que, obviamente, sendo racional na despesa e nos gastos, vá ao encontro das necessidades da população escolar que tenha. E, portanto, uma escola como a Escola Secundária do Restelo, aqui para falar de Lisboa, com certeza que terá um custo que é inferior ao que terá uma escola num bairro socialmente complexo e degradado, onde as respostas são outras, onde a dimensão das turmas são outras, onde o tipo de docentes e a forma como se trabalha com as turmas também são outras e, portanto, isto faz com que os custos sejam diferentes e dentro estamos a falar só de escolas públicas. Agora, a escola pública foi muito maltratada nos últimos anos, maltratada neste aspecto. Nós nos últimos 4 anos, e até ultrapassando em muito o que a Troika dizia que se tinha que cortar, a educação em Portugal perdeu mais, se não contarmos com o ensino superior, sem contar com outras despesas em pessoal, perdeu mais de 2 mil milhões de euros. No total e no conjunto e naquelas coisas todas nestes 4 anos, perdeu 3.100 milhões de euros. Mas pronto, tirando aqui algumas componentes que depois depende de quem faz as contas, mas mais de 2 mil milhões de euros. Só para dizer que a Troika previa que durante o período de resgate na educação tinham que se cortar à volta de 390 milhões de euros, ao máximo 400 milhões, portanto nós estamos a falar de um valor que ultrapassa em 5 vezes aquilo que era previsto. E isto fez-se à custa de cortes em áreas e aspectos que eram essenciais. Muitas vezes, e onde se reflete mais, e portanto aí é que se poupou, claro, foi sobretudo à conta do corte dos seus recursos. E os seus recursos significou que, por exemplo, as escolas públicas perderam durante esses 4 anos qualquer coisa como 40 mil lugares de professores, 25 mil a 26 mil que se aposentaram, mais 2 mil e tal que meteram rescisões por mútuo acordo e depois ainda um conjunto na ordem dos 15 a 16 mil professores contratados que deixaram de ser contratados. Portanto, foram mais de 40 mil postos de trabalho também, mas também mais de 40 mil lugares de docentes que saíram, portanto, ao longo destes 4 anos, para além de cerca de entre 10 a 12 mil funcionários não docentes. E aqui não são só
os funcionários, no nosso tempo os contínuos, os assistentes operacionais, estamos a falar dos assistentes operacionais, estamos a falar de psicólogos, estamos a falar de terapeutas, estamos a falar de um conjunto de profissionais, cá está, que davam apoio a alunos com necessidades educativas especiais e que passaram para entidades privadas, que depois são contratualizadas para as escolas, algumas delas até claramente empresas privadas, não são os CRIs, essas coisas, empresas que vão às escolas fazer as terapias e que são exteriores à própria escola. Perdeu esta gente toda e costuma dizer-se assim, bom, mas está bem, mas o que é que querem os professores? Então, mas, quer dizer, se há menos alunos, se há menos... E é sempre esta a justificação, então hoje há menos miúdos, como é que também não tem que haver menos professores? E os números também mostram bem como foi deliberada esta redução, porque é assim, nestes últimos 4 anos, o sistema educativo português, o problema para o futuro pode ser pior, mas nestes últimos 4 anos, o sistema de ensino em Portugal perdeu 8,1% dos seus alunos. E o número de professores que foi reduzido, deste número que eu falei, foi de cerca de 22%, ou seja, para 8% de alunos há uma redução quase do triplo de professores. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que houve qualquer coisa mais que fez com que 2/3 dos professores tivessem saído. Quais foram essas coisas? E agora não vou falar da questão corporativa, se quisermos, dos professores, vou falar do que isto implica na qualidade do ensino. Ou seja, significou que estes 2/3 resultaram do empobrecimento dos currículos. Acabaram com disciplinas que eram importantes, educação visual e tecnológica, sobretudo ligada às questões da cultura, às questões da formação cívica, falávamos aqui, que eram áreas curriculares não disciplinares. Aliás, o CRAT, no primeiro ano em que no secundário a formação cívica começou, ainda não tinha chegado ao final do ano para se fazer uma avaliação do que estava a acontecer, já tinha decidido acabar com aquilo. Portanto, acabou-se, dizia, com a EVT. A educação tecnológica passou a ser uma opção das escolas e era no caso de terem recursos. Portanto, acabaram-se com disciplinas, reduziram-se as cargas de disciplinas por conta da existência de áreas nobres e outras menos nobres, portanto, reduziram-se cargas horárias, criaram-se mega-agrupamentos que são espaços absolutamente desumanizados, em que com mais de 4.000 alunos, nós hoje temos escolas ED 2, 3, com 1.100, 1.200 alunos que não têm uma direção. A direção dessa escola está a 30 km da escola, na escola secundária, e portanto se acontecer ali um problema qualquer, a única coisa que a escola tem é um coordenador de estabelecimento, tal qual como tem uma escola do primeiro ciclo com 4 turmas, portanto, e que não tem capacidade de resolver, não tem órgãos pedagógicos para tomar decisões. Há um afastamento relativamente à comunidade educativa, seja aos alunos, aos pais, etc., nestes grandes mega-agrupamentos, aliás, iniciados ainda no tempo do segundo governo de Sócrates, portanto depois da Bela Sara com 73, muito criticada pela oposição na altura, PSD e CDS, que depois criaram mais 200, exatamente iguais e com a mesma dimensão, além de manterem todos os outros. Houve também de outras medidas, por exemplo, a redução exatamente de espaços de decisão democrática das escolas, por exemplo, com o novo modelo de gestão, que já vem desde 2008, os departamentos curriculares, onde os professores discutem os aspectos dos alunos, as questões, passaram a ter em alguns casos 80 e 90 professores, ou seja, precisamente por conta dos mega-agrupamentos, onde não se discute coisa nenhuma a não ser dizer, quase como ordem de serviço, aquilo que foram as decisões da própria direção da escola. Hoje há muito mais dificuldade em dar, porque foram muito reduzidos os alunos com necessidades educativas especiais e foram reduzidos de uma forma absolutamente administrativa, ou seja, através da publicação de legislação que veio apenas considerar como necessidade educativa especial aquela que decorre de uma situação de saúde, de uma situação que é uma deficiência permanente, porque todos os aspectos que têm a ver com, que têm uma natureza pedagógica, uma dislexia, com uma hiperatividade, etc., tudo isso foi considerado absolutamente normal. E foi considerado normal por uma razão simples, porque as turmas, se não tiverem meninos com necessidades educativas especiais, podem ter 30 alunos, se tiverem só podem ter 20, e portanto, por cada aluno que deixou de ter necessidade educativa especial, conseguiu-se aumentar 10 alunos na turma e, portanto, conseguiu-se reduzir não sei quantos. Isto com problemas para esse aluno, para os outros alunos, para os professores que trabalham com eles e para o funcionamento geral da escola. Portanto, houve um conjunto de medidas tomadas deliberadamente e que tiveram como consequência, evidentemente, um empobrecimento do próprio ensino. Portanto, há uma perda de qualidade nestes anos, e isto aqui é comum ao público e ao privado, portanto não há uma questão, porque pronto, as disciplinas que acabaram, claro, os mega-agrupamentos só se aplicaram no público, não é? Mas as alterações ao nível dos currículos, tudo isto tiveram também impacto no ensino particular, e há até, eu acho que esta é aquela que exemplifica melhor como a intenção era mesmo reduzir, que é o quê?
No momento em que as escolas perdem alunos, no momento em que o sistema perde alunos e, portanto, no momento em que até havia a oportunidade para se poder, já não digo reduzir para metade, mas reduzir ligeiramente ou manter, vamos pôr assim, o número de alunos por turma, é exatamente no período em que as escolas perdem alunos que o Governo decidiu aumentar o número de alunos por turma. Isto parece uma contradição. Então, se há menos alunos, para que é que se vai aumentar? Porque assim dá para pôr mais gente fora. Mas, no primeiro ciclo do ensino básico, por exemplo, um dos argumentos, uma das justificações que foram dadas ao longo dos anos em que foram fechadas milhares de escolas do primeiro ciclo, aliás, nós chegamos aqui à vizinha Espanha e dizemos praticamente o interior português, as escolas rurais desapareceu tudo. Eles nem percebem como é que isso é possível. Até o que é que fazem? Os meninos vão de autocarro ali em Sinfãs, os meninos que moram a 3 km da vila de Sinfãs, como são os primeiros a entrarem no autocarro e há poucos em cada aldeia, demoram 50 minutos a chegar à escola. E, portanto, porque têm que dar a volta ao concelho todo, não é? Ou na Pampilhosa da Serra, não é? Coitados, os miúdos têm que se levantar às 6 da manhã para entrarem no autocarro que dá a volta ao concelho e depois são ainda por cima esses os últimos a chegar a casa e que quando chegam, como é evidente, não vão estudar com os pais, nestes dias maiores ainda vão cavar a terra, não é? E depois compara-se isto, e depois compara-se esta escola da Pampilhosa da Serra com o Colégio Valsacino, ou até com o Dona Maria, que é uma escola pública da cidade de Coimbra, e diz, pois é, aqueles miúdos têm mesmo dificuldades e tal, porque tiveram pior aproveitamento. Mas dizia então que é precisamente neste período que aumenta o número de alunos por turma, e que no primeiro ciclo, aproveitando uma das justificações que foi dada, que era o que eu estava a dizer, portanto, para o encerramento de escolas, era que concentrando os meninos nos grandes centros educativos, era possível fazer uma coisa que acho que todos percebemos que é fundamental, que é um professor ter, no primeiro ciclo, uma turma de 1 ano de escolaridade. Porque se o professor tiver uma turma de 2 anos de escolaridade, ou de 3 ou de 4, para além da dificuldade do trabalho, é um prejuízo para os alunos, porque não tem um professor a 100%, se tiver 2 anos de escolaridade só tem 50%. Mas hoje, encerradas as escolas do primeiro ciclo, concentrados os meninos em grandes centros escolares, aquilo que vem da orientação da administração educativa mas mesmo assim as turmas com vários anos de escolaridade é para manter. Um exemplo, ainda o ano passado, aqui na zona de Lisboa, uma escola com 17 meninos do primeiro ano, 17 alunos que iam começar a escolaridade, portanto, no primeiro ano, uma turma com 17 alunos é uma turma que e que é boa, tem uma boa dimensão para trabalhar o professor com a turma, para não abrir um lugar, portanto, para se ver ao ponto a que isto chega, para não se abrir um lugar que obrigaria a contratar uma pessoa, então decidiu-se partir o grupo dos 17 meninos em 3, porque já havia uma turma de segundo, uma de terceiro e uma de quarto, e, portanto, cada terço desse grupo de 17 juntou-se a outra, e, portanto, estragou-se essa turma e estragaram-se as outras 3, porque ficaram todas elas com vários anos de escolaridade. E isto tem sido assim, é quase um rapar o tacho para ver onde é que se vão buscar os cêntimos. E isso fez com que, de facto, nestes últimos anos, e sobretudo nestes 4 anos, os cortes fossem imensos, as medidas fossem muitas, isto para dizer o quê? Que as escolas públicas, evidentemente, que hoje têm dificuldades que têm que ser superadas. E que têm que ser superadas através de medidas que passam por investimento, obviamente, na escola pública. Passam por investimento na qualidade da resposta, passam por investimento, por exemplo, que permita novamente às escolas de grande dimensão voltarem a recuperar a sua identidade e a deixarem de ser mega agrupamentos e a poderem ter órgãos próprios de decisão em cada escola, que passa por rever os currículos, mas uma revisão que não pode ser feita de acordo com aquilo que são digamos, o imediatismo do poupar dinheiro, onde é que se corta. Essa é uma revisão que tem a ver também e que tem que envolver toda a sociedade a discutir, que tem a ver com o que é que se quer na escola e o que é que se quer da escola para o futuro. Uma aposta no ensino profissional que é fundamental que se faça também, mas um ensino profissional que não podem ser as vias vocacionais que o governo anterior foi buscar, que era aquilo onde o menino chumbando no 4º ano e chumbando no 6º ano vai para lá com 12 anos para a via vocacional, de onde nunca mais sai e jamais tem hipótese de entrar em qualquer, ou de poder com apoios ou até com ritmos de aprendizagem muitas vezes que são distintos, que são diferentes, de poder vir a ingressar um dia no ensino superior. Portanto, não podem ser vias vocacionais de forma alguma, ou vias profissionais então, que mesmo elas sejam discriminatórias e que tenham uma qualidade inferior. Portanto, o ensino profissional é fundamental, mas tem que ser valorizado, dignificado. Não pode haver a possibilidade de uma família dizer: pois é, meu filho, tu gostavas de ir para aquele curso profissional, mas tu vais para ali, o que vão dizer é que tu, não tens cabeça para o resto, portanto para ali não vais. Não pode ser, tem que ser um ensino profissional com qualidade, com permeabilidade com as vias científico-humanísticas, que tenha acesso ao ensino superior, como tem qualquer outro curso também,
porque às vezes diz-se, e nós ouvimos muito dizer isso, que, está bem, mas às vezes parece que só se defende, até se costuma dizer, que o 25 de Abril acabou com as escolas técnicas e não foi o 25 de Abril, foi ainda na reforma Veiga Simão, em 73, não é? Portanto, que acabaram, mas pronto, mas não importa, foi 73. É verdade, agora, portanto, foi na reforma anterior. Pronto, e agora dizer assim, e se calhar poderia mais cedo ter-se começado a pensar, poder-se-ia talvez, não se fez isso. Agora, há uma coisa que é fundamental e que não pode deixar de se dizer, é que há o discurso que muitas vezes se diz, e que é um discurso que é recorrente, de que, está bem, mas nós não podemos ter todos a ser doutores, todos a tirarem curso de doutores, é absolutamente verdade. Estávamos tramados, não é? Porque se fossem todos doutores... Agora, o grande problema aqui é outro, é que não podendo ser todos doutores, há uma coisa que nós temos que assegurar, é que não podem só ser doutores os que já os pais eram doutores, isto é, e a escola pública aqui pode fazer essa grande diferença, que é o tal elevador social, que muitas vezes se fala, não é? Ou seja, a escola pública sendo uma escola que recebendo todos e promovendo a igualdade de oportunidades para todos, é uma escola que tem também de permitir que uns sejam doutores, que outros não sejam doutores, mas que cada um vá de acordo com aquilo que são as suas escolhas, sabendo que qualquer que seja a sua escolha, ele não sai diminuído, nem sai com uma formação inferior. E isso é válido, obviamente, para escolas públicas e para escolas privadas também, e já indo para o fim, dizer que... E por isso é que nós temos defendido e achamos que a defesa da escola pública é fundamental numa sociedade que se quer democrática. Portanto, a escola pública existiria sempre. Aliás, havia gente que dizia, agora e tal, o governo anterior quer acabar com a escola pública. Não quer, a escola pública nunca acabará. Portanto, o problema não é esse. O problema é que escola pública é que nós podemos ou que vamos ter. É se vamos ter uma escola pública de mínimos, se vamos ter uma escola pública que passe, por exemplo, pelo processo de municipalização que estava em curso, felizmente parou, em alguns municípios, e que tinha por objetivo transformar a escola pública apenas numa grande escola profissional, numa escola de mínimos para os filhos das pessoas que, tendo menos possibilidades, era por ali que ficava, e depois o acesso ao conhecimento era reservado para uma elite social, económica, cultural, claro, com uns pobrezinhos lá metidos, porque é preciso estarem lá uns pobrezinhos para justificar que o Estado paga aos pobres e aos ricos, não é? Como a escola privada nunca dá a resposta aos pobres todos, mas há sempre uns pobrezinhos que convém lá estar para que ela possa justificar pagar a todos. Todos nos lembramos, no nosso tempo de liceu, eu sou desse tempo, acho que a maior parte que aqui estamos somos, do drama que era em muitas famílias discutir se ia para o liceu, para a escola comercial, tu vais para o liceu, depois tens que ir continuar a estudar e os pais não têm dinheiro para isso, e como é que era, e portanto era assim que se escolhia, não tinha a ver com mais nada, tinha só a ver com isto, e portanto, mas nós no liceu, nas nossas turmas, havia sempre aquele exemplo do menino que fazia o seu sacrifício, até para dizer aos outros que vocês não se esforçam, estão a ver e tal, e não sei o quê, e eles precisam desses pobrezinhos para isso, e portanto, aquilo que se pretendia da escola pública não era acabar com a escola pública, era acabar com a matriz democrática da escola pública. A matriz democrática da escola pública é uma matriz que passa pela escola ter qualidade, a escola pública ter qualidade, passa por ser uma escola para todos, passa por ser uma escola inclusiva e passa por ser uma escola gratuita, porque senão nós vamos construir aquilo que existe em outros países, e que, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, o próprio Presidente Obama lutou contra, até fazendo campanhas de promoção das escolas públicas e da qualidade da escola pública, por exemplo, desmantelando no estado de Nova Iorque um conjunto de escolas secundárias enormíssimas, onde o insucesso era terrível, para criar pequenas escolas secundárias que aumentou em 40% o aumento do sucesso dos alunos, demonstrando que a dimensão também tem importância na relação depois entre toda a comunidade educativa. Ou, por exemplo, no Brasil, onde todos sabemos, não é? Os sacrifícios que as pessoas fazem porque sabem que se o filho for estudar numa escola pública jamais entra numa universidade, pelo menos aquelas que têm emprego. E então até é curioso, não é? Porque o percurso é todo feito no caminho, o percurso para o acesso ao ensino superior de qualidade é todo feito no privado e depois o ensino superior é público. Então, mas isto há aqui uma contradição, não há. É porque quem chega ao ensino superior é só quem teve dinheiro para fazer todo o secundário no privado. E, portanto, quando lá chega, já não há o perigo de misturas, porque aqueles com quem eles não se queriam misturar já ficaram no caminho. E, portanto, aí já pode ser o Estado e os contribuintes a pagarem, que não há problema, porque não há lá misturas. E esse é o sistema que nós não queremos. E esse é o sistema que, por exemplo, a reforma do Estado, que no guião do governo anterior foi apresentado, apontava claramente. E vou concluir, mas acho que é importante, era um guião que apontava para
uma educação pré-escolar essencialmente de resposta social, ou seja, é preciso tomar conta dos meninos enquanto os pais trabalham, e também é, mas não se pode esgotar nesta perspectiva do social. O pré-escolar tem que, e por isso hoje se fala, ainda bem que se fala, na universalização da resposta a partir dos 3 anos, já se discute se deve ou não haver obrigatoriedade de frequência aos 5 anos, no ano que antecede a entrada no pré-escolar. Às vezes nós mas isso em Cabo Verde é a partir dos 4 anos, porque é igual, promove a igualdade de oportunidades para os miúdos quando entram no sistema escolar, terem todos tido acesso e frequentado o jardim de infância. Cria-se um primeiro ciclo do ensino básico, que tivesse imediatamente, logo ao 4º ano, o primeiro momento de seleção, que eram os exames. Aliás, às vezes acho curioso quando as pessoas dizem assim, mas acabou com os exames, isso agora é uma balda. O que promove a qualidade do ensino não são os exames. O que promove a qualidade do ensino são as condições em que se trabalha nas escolas. E já agora dizer, que às vezes nós até nos esquecemos, que nós em Portugal dizemos muito assim, o exemplo é a Finlândia, aquilo é que é qualidade, aquilo é que é um sistema educativo. E esquecemos depois de ver que o único país que, a par de Portugal, tinha exames ao 4º ano de escolaridade era a Turquia. E eu às vezes surpreendo-me como é que há pessoas que querem obter os resultados que a Finlândia obtém com uma organização do sistema de ensino à turca. Quer dizer, não é possível, porque a Finlândia, as pessoas às vezes até se esquecem, que a Finlândia tem exames pela primeira vez no correspondente ao nosso 12º ano. E a malta diz que aquilo é bom, não é? Nós aqui dizemos isso, não é? Às vezes muitos dizem, não mas diz-se, não é? Agora, pronto, não se consegue ter bons resultados se tivermos uma organização igual àqueles que têm níveis de insucesso tão maus ou piores que nós, não é? E, portanto, isto é preciso que nós também pensemos nisto. Portanto, o que estava em causa era precisamente esse primeiro momento de seleção no 4º ano e no 6º ano, o primeiro momento de separação aos 12 anos com as vias vocacionais a partir do 7º ano, e um acesso a um ensino superior de segunda para aqueles que não tinham entrado nas vias científico-humanísticas, que era aquele ensino superior que o ministro Nuno Crato dizia que era o das meias licenciaturas. Repara, as meias licenciaturas que eu até acho que eram quartos de licenciatura, porque meias licenciaturas já eram as licenciaturas de Bolonha, portanto, se ele ainda diz que eram meias licenciaturas, portanto, relativamente àquelas do nosso tempo, eram quartos de licenciatura, não é? Que eram de 2 anos, onde até podiam entrar jovens que nem o 12º ano tinham concluído. E era este sistema que estava a ser construído. E era este sistema que começava no pré-escolar, que selecionava ou que, pelo menos, fiscalizava, verificava logo no final do primeiro ciclo, que separava no 7º ano, que mandava os meninos com dificuldades e com deficiência para os espaços de segregação, para as escolas, as instituições, porque a escola pública não podia lá contê-los, e que depois tinha um final feliz para alguns, menos feliz para outros, que era o ensino superior a 2 velocidades, um sistema binário completamente distinto, em que alguns saíam com meias licenciaturas e outros com mestrado. E, portanto, este sistema, felizmente, que no dia 4 de outubro e depois no dia 10 de novembro e hoje em dia é um sistema que não é o que está para ir para a frente, e, portanto, o discurso de defesa da escola pública está aí. Agora, isto não basta o discurso, como é evidente. O discurso é importante, mas o Orçamento de Estado de 2017 é que nos vai dizer se este é um discurso que vai ter consequência ou se é só um discurso. Agora já nem sei se é para inglês ver, mas pelo menos para o não ver poderia ser. Está aqui.